Estamos recebendo Thaís Emília de Campos, psicopedagoga e educadora sexual. Mas o que é isso, Thaís? Então, psicopedagoga é uma profissão assim que às vezes as pessoas me ligam até para agendar consulta ou atendimento e falam assim, eu tenho que, a médica pediu para eu procurar uma psicopedagoga. O pessoal às vezes não sabe nem pronunciar direito e tal, porque é uma área que a gente trabalha a questão da aprendizagem. Aprendizagem geral, seja qualquer faixa etária, desde a educação infantil até adulto, tudo que é relacionado à questão de dificuldade de aprendizado, a metodologias de aprendizado e tudo mais. Sei. E a gente vai ter duas grandes áreas, a clínica e a institucional. A clínica é o atendimento na clínica da criança ou adolescente ou adulto que está com algum entrave, alguma dificuldade ou facilidade de aprendizado, e aí a gente vai adequando, fazendo assim todo esse trabalho individualizado para chegar a um objetivo que se procura alcançar, às vezes melhorar o desempenho escolar, melhorar a questão de atenção, a mudança de comportamento e orientações normalmente para escola. E aí tem o trabalho institucional, que é o trabalho nas instituições, que seria em escola, em hospital, em ONG, cada um voltado para uma área também do ensino e aprendizado. Por exemplo, o psicopedagogo institucional numa escola. Você recebe um aluno que hoje se fala muito de hiperatividade, aquela criança agitada e tal, e aí a escola não sabe como lidar com essa criança, ou está tendo dificuldade. E aí você vai orientar o professor, a escola no geral, os funcionários, como lidar com essa criança. E também questão da inclusão. Recebe algum aluno na escola com cegueira, como que eu vou trabalhar a alfabetização em braille e tudo mais. Ou o psicopedagogo que trabalha no hospital, ele vai trabalhar o quê? A questão do lúdico, da brincadeira, para a criança não perder o vínculo com o ideal do que é o ser criança. Quando a gente trabalha a questão da psicopedagogia e educação sexual, a gente vai trabalhar a questão da aprendizado mesmo e da educação voltada para sexualidade, comportamento, prevenção de DST, gravidez não planejada ou precoce, essas questões, e questões muito assim de comportamento, que hoje aparece muito na escola, desde a educação infantil até a adolescência. Sim. E às vezes os professores, normalmente nos cursos de licenciatura, pedagogia, não têm essa formação na grade curricular para trabalhar com educação sexual. Sim. Ou quando tem, é voltado só para os aspectos assim de doença, patológico, e não essa parte de comportamento, que é a maior demanda dos alunos, ou na escola. Correto. Você mora onde? Em São José do Rio Preto. E é lá que você faz, então, esse trabalho? Mais em Rio Preto, mas aonde solicita, porque eu trabalho mais com palestra, capacitação, formação de professores, oficinas em escola. Agora, você estava me falando que está fazendo doutorado, né? Sim. Eu sou doutoranda na Unesp de Marília, no programa de educação. Trabalho a questão de educação sexual na área de psicologia. Psicologia da educação. Bom, resumindo então, você é uma profissional que ensina tanto os professores como lidar com a educação sexual, como também os próprios alunos em sala de aula, né? E o que é que você mais gosta de fazer? As duas coisas. É a sua área, né? É o seu campo. As duas coisas, porque assim, são demandas assim bem diferentes, e até quando vai trabalhar com o professor, a capacitação com o professor, por exemplo, como que ele vai lidar com a aluna, aí o professor, a professora acaba trazendo também, já que eu estou lá, eles começam a perguntar do filho, da filha, e colocam outras situações, e logo eles colocam até situações da vida deles mesmo, então acaba, não fica só na capacitação para a escola, eles trazem questões assim, até pessoais da vida deles e tudo mais, porque é muito pouco esse espaço hoje que tem para discutir a questão mesmo da sexualidade, não pensando só na questão de doenças. Então, você estava me falando que muitas vezes os professores se deparam com uma situação desse tipo e ficam sem saber o que fazer, né?
Muitos professores ficam até, assim, meio que apavorados, sem saber como lidar com a situação, né? Apavorado, constrangido, às vezes não sabe, por exemplo, a quem recorrer, porque já teve situações, assim, em escolas, que assim, a gente é chamada para dar alguma assessoria, algum trabalho, que assim, aluna de 14 anos que está grávida, aí chega para a professora de biologia e pergunta como fazer um aborto. Tem situações que os professores trazem assim, nossa, o que eu faço? Eu comunico o pai e a mãe da adolescente, ela não vai mais me contar nada. Assim, eles ficam, são situações que num curso de biologia, com o professor de biologia, ele não encontra essa capacitação para lidar com situações do dia a dia. E até situações na educação infantil, dos meninos e as meninas terem curiosidade de conhecer o corpo, a diferença entre menino e menina. Então, são situações que alguns professores lidam com naturalidade, só que outros já não. Então, assim, tem que lidar com isso. Você acha que tem varia muito, ou variam muito as dúvidas, de acordo com a idade? A criança de uma certa idade, né, e a outra que tem um pouco mais de idade, tem diferença? Sim, é esperado algumas questões assim, na educação infantil, o tipo de dúvida que aquelas crianças vão trazer, e vai variando mesmo, conforme a faixa etária. A não ser raras exceções, ou crianças que aí, quando a gente entra, principalmente na educação infantil, normalmente o que a criança vai querer saber? A diferença de menino ou menina, ou como que o bebê foi parar na barriga da mãe, essas questões. Aí, quando eles trazem alguma questão que a gente percebe que está muito fora da faixa etária, ou alguns comportamentos mais avançado, a gente começa a investigar melhor, porque às vezes já veio para a clínica demandas assim de suspeita devido ao comportamento da criança, suspeita de algum abuso sexual que a criança estivesse sofrendo ou sendo molestada, alguma coisa. E aí, quando faz o atendimento clínico com essa criança, através de uma série de dinâmicas que a gente utiliza, a gente consegue perceber e teve casos da gente constatar mesmo que a criança sofria abuso e assim depois foi denunciado tudo. Então, por isso que as escolas têm que ter esse preparo. Sim. Porque tem essa questão, igual a gente sabe quais vão ser normalmente a dúvida de um adolescente, de um adulto, de uma criança. E quando isso, ou o comportamento vem de forma diferenciada, é que alguma coisa está acontecendo. Aí vocês têm que tomar alguma providência. Providências, Normalmente aciona o conselho tutelar, para o órgão responsável. Encaminha para o órgão responsável, para terapia. Esse assunto ele é longo, é muito complexo, né? Desde que a gente era criança, a gente ouvia falar em educação sexual nas escolas, e é um assunto polêmico, né? Sim. E ele é necessário mesmo, né? Mas sempre vai se ter coisas para acrescentar, né, Thaís? É um assunto, se a gente pegar no Brasil, a história da educação sexual no Brasil, a gente tem desde o início de 1900 várias tentativas, iniciativas às vezes de professores ou de alguns políticos mesmo, de inserir a educação sexual até como parte assim do programa curricular da escola. Só que isso nunca se consegue. Então, por exemplo, pode ocorrer através de palestra ou como algo informal dentro da escola. E aí, quando se consegue um trabalho mais sistematizado, por exemplo, começa a ter um trabalho mais sistematizado no Rio de Janeiro, entra a ditadura militar, isso é retirado. Então, assim, acontece algumas idas e voltas. E, assim, tem que sempre tomar muito cuidado, por exemplo, o ensino ele deve ser laico. Mas quando se envolve qualquer situação de comportamento, de sexualidade, envolve também a questão da religião. Então, a gente tem que ter toda uma ética, uma postura de saber lidar com as diferenças culturais e religiosas. Então, é uma área muito delicada para trabalhar. Tem os que são contra, tem os que são a favor. É como discutir religião mesmo, né? E a gente tem que respeitar o direito de cada um pensar da sua maneira. Então, assim, não querer assim impor suas ideias. Então, assim, é uma área bem delicada, porque envolve comportamento, e o comportamento é regido por várias questões emocionais. A educação que você recebeu em casa também. A educação, a formação, a religião, a sociedade que a gente vive. Então, é complexo.
Como você vê hoje esses escândalos sexuais que estão sempre aflorando aí na mídia, né? Nos jornais, na TV, de um modo geral? Eu atribuo isso à falta de espaços e de uma educação adequada. Então, assim, a gente vem, igual a questão que a gente teve recente esse mês, da moça, do estupro coletivo. Aí a gente vê discussões de várias diferenças de ponto de vista. Sim. Aí a gente tem que pensar também na questão da desigualdade que a gente vive no país, a questão da formação, o acesso à educação que cada um teve. Então, assim, se alguns conhecimentos fossem mais acessíveis para todo mundo, diminuiria tudo isso. Até a questão, assim, de quem violenta os outros e de quem é violentado. Então, assim, e esses escândalos que a gente vê, entra na questão, assim, até de uma falta de discussão da formação ética e moral nas escolas também. Não existe uma discussão nas escolas sobre o que é certo, o que é errado, eu me comportar, a ética. Eu acho que tudo, a base é na educação. E não adianta eu pegar o adolescente do ensino médio e começar a discutir ética na matéria de filosofia. Eu deveria começar na educação infantil já essa preocupação, essa formação. Por mais que isso aparece na educação do currículo brasileiro, tem nos temas transversais, você trabalhar essas questões. Só que são tantas disciplinas que os professores têm que dar conta que essas questões acabam ficando de lado. Então, aí vai gerando toda essa... É a falta mesmo de uma educação adequada. Correto. E você trabalha com alunos de faculdade também? Também. Já é diferente, né? O jovem adulto. E às vezes a gente acha que o aluno de faculdade não vai ter uma demanda de pergunta, de dúvida, e eles têm. Muitas vezes você chega com uma proposta, né, de trabalho ali na sala de aula e depois tem que mudar completamente, porque começam tem que sentir se fazer público. Um monte de perguntas que não estão na sua pauta, às vezes, né? Normalmente, assim, eu faço um planejamento do que vai ser feito dentro da proposta do que... Normalmente pedem assim, fazer uma oficina, ou uma palestra, ou um mini curso para alunos de tal curso. E aí chega lá, você planeja alguma coisa, mas você sabe que você vai chegar lá, você vai sentir o público que tem. Às vezes está esperando um público, é outro. E aí meio que eles que vão conduzindo. E tem às vezes os engraçadinhos também no meio, tem tudo. Tem. Né? Mas também. Isso aí é a forma que às vezes a gente coloca, assim, da questão do respeito, já perde a gracinha na hora. Mas realmente, essa questão das risadinhas, é incrível, desde das criancinhas pequenas, principalmente os adolescentes, que vai ter isso às vezes de querer rir. Na verdade é porque fica com vergonha, né? Nos adultos também tem as piadinhas e tudo mais, é o mesmo comportamento. A questão de saber a hora certa, de colocar uma pergunta ou de ter determinado tipo de comportamento. E às vezes Se você está brincando com alguém de forma saudável, né? Nada demais. Agora, dentro da sala de aula... E quando abre, por exemplo, vamos fazer perguntas e respostas, né? Então, a gente usa, às vezes, brincando desde o meu amigo quer saber, né? Porque nunca ninguém quer se expor. Ou distribuir bilhetinhos e passar a caixinha. Porque daí põe as perguntas lá dentro e ninguém fica sabendo quem que fez. Não identifica quem que está com aquela dúvida. E normalmente a dúvida de um é a mesma dúvida que os outros também têm. Então, porque o grande problema é a pessoa que tem, o adolescente e tal, a coragem de levantar a mão para fazer uma pergunta. E os outros depois, às vezes na hora, no momento não faz piada, mas... nos outros momentos, em aula, tal, acaba fazendo. Às vezes a classe está um pouco quieta, retraída, né? E precisa fazer algum trabalho para que eles possam se soltar. Normalmente, né? O que a gente utiliza o que eu utilizo para, assim, fazer com que, às vezes, venham as perguntas ou consigam soltar ou alguma dinâmica, ou passa algum vídeo de 5 minutos sobre, por exemplo, menstruação. Então tem vídeos que são bem assim, são cômicos assim. São vídeos assim próprios que vai quebrar aquele clima, aquele gelo que tá. Então já utiliza essas estratégias, né, para impulsionar as perguntas. Então assim, normalmente a gente vai conduzindo dessa forma, né?
Muito bem, esse assunto é bem amplo, né? Entra né, tudo, que daí entra desde essas dúvidas até as questões de respeito, autorrespeito, o que é eu respeitar o outro, o que é eu me respeitar. Aí entra aquelas questões também de doenças sexualmente transmissíveis, como que pega, como não. Então entra desde coisas muito técnicas até assuntos bem subjetivos. Essa já é uma outra vertente, outra, né, dentro do mesmo assunto, que é educação sexual, né? Sim. Como se prevenir, né, das doenças. Tudo isso. E tal, né? Porque na questão da AIDS, por exemplo, né? A AIDS, quando surgiu, foi uma coisa, né, estrondosa, né? As pessoas ficavam com medo. Né? Eu não sei como é que está a situação hoje, né? Parece que já está meio controlada, hoje, né? Como tem toda a medicação, e as pessoas não morrem tão rápido, perdeu-se um pouco do medo da AIDS. Tanto que os adolescentes hoje já não estão tomando tanto cuidado como deveriam. Só que a gente coloca o risco de outras doenças, por exemplo, hepatite, que pode matar mais rápido do que a AIDS, à volta do que a gente tem tido do número de casos de sífilis. Tanto que teve o ano que foi assim, o ano passado, a principal prevenção dos programas de DST-AIDS foi em relação à sífilis. A medicação que controlava a sífilis parece que não está mais fazendo tanto efeito igual fazia, que são antibióticos. Então, assim, são coisas que têm sido divulgadas em campanha também e que, assim, que não estão tão acessíveis ainda, essa informação. Só que, então, às vezes eles pensam, está controlada, toma remédio, mas tem que colocar que existem outras doenças também, outros riscos. Enfim, ainda existe resistência quando o assunto é se prevenir, né? Sim. Né? As pessoas acham que não, comigo não vai acontecer nada, acontece com os outros, e não é por aí, né? A prevenção, ela tem que ser constante, né? Ela tem que existir sempre, porque o perigo, ele existe, né? Ele ronda as pessoas. Né? E ela é simples, é o uso de preservativo. A gente... Tem distribuição? Tem o preconceito em cima disso, né? Até de se falar disso, né? Tem. E o governo federal, ele disponibiliza preservativo nos postinhos de saúde de graça e tem os projetos universitários e adolescentes. Existe uma distribuição para as escolas e para as faculdades. Só que nem todas as escolas e faculdades disponibilizam para os alunos, até porque, por exemplo... Uma série de questões, por exemplo, eu disponibilizar preservativo numa escola de ensino médio pode acarretar, por mais que exista esse programa do governo federal, isso pode acarretar numa série de questões com os pais e tudo mais. Então, é um trabalho que sempre tem que ser feito em conjunto com as famílias. Nas universidades é mais fácil, porque as pessoas já têm mais de 18 anos, são maiores de idade, então é mais tranquilo. Só que, assim... Ainda não são todas as faculdades que vão lá, buscam os preservativos na divisão de DST-AIDS e disponibilizar para os alunos. E não é só disponibilizar, explicar como que usa corretamente, a necessidade, a importância, que não é só para prevenir doença, mas também uma gravidez não planejada e tudo isso. Correto. O assunto é longo. Eu agradeço a sua presença aqui na Plis TV. O que você vai fazer de hora em diante? Qual o seu próximo trabalho agora? Então, ou que você está fazendo, né? O que eu estou fazendo? Trabalhando minha pesquisa de doutorado. No mestrado eu pesquisei mais questão de educação sexual nas escolas. Trabalhei com adolescentes. E agora no doutorado eu estou trabalhando mais assim a questão da sexualidade da mulher, que envolve uma série de aspectos assim do comportamento feminino, questão de vulnerabilidade, da violência e a questão até da autoestima da mulher, da sensualidade e tudo mais. Essas questões que eu estou trabalhando mais no doutorado. E continuo o trabalho de capacitação em escola, trabalho de palestra, de oficinas diretamente com o público, né? Público-alvo, né? Ou com as mulheres que solicitam. E também, agora também estou com um projeto de iniciar um programa também aqui na TV. Sim, você foi convidada a apresentar um programa aqui. E vai ser bem-vinda. Já é bem-vinda. Né? Vamos aguardar aí com
Bastante expectativa aí, né? Agora você tem um consultório também, né? Tenho. Em Rio Preto. Rio Preto. Aí e lá você atende as pessoas e concilia esse trabalho paralelo, que é o de palestras e tal, né? Quem quiser entrar em contato com você, né? Sim. Como é que tem que fazer? É pelo celular, né? Que é o WhatsApp, é o 17 98207 5858. Tá bom. Seja bem-vinda à Plis TV. Tá. Penápolis e região está aguardando com ansiedade aí a sua chegada. Tá, obrigada. Falamos com Thaís Emília de Campos, psicopedagoga e educadora sexual. A nossa edição termina por aqui. Nós contamos com as fontes portal UOL, Terra e TemMais.com, com o jornal Folha da região de Araçatuba, o Liberal de Araçatuba, Jornal Diário da região de São José do Rio Preto, Jornal Diário de Penápolis, Jornal Regional, Jornal Interior e a colaboração da assessoria de imprensa da Prefeitura de Penápolis. Penápolis que você vê. Boa notícia não tem hora.